Olá, meus queridos, tudo bem? Pastor Brandão, mais um domingo, mais um estudo, e é o último estudo que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo. E eu quero primeiro agradecer a Deus por esse mês de julho, os 43 anos da Segunda Igreja Batista Bento Ribeiro. É um momento muito feliz, um ano assim especial por todos os acontecimentos. E a igreja está viva, a igreja está presente, sentimos a presença e o cheiro do Espírito Santo no meio de nós, e uma grande confraternização. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes e que continue presente conosco, ali fazendo com que o Senhor possa continuar sendo um farol na região de Bento Ribeiro e todas as regiões que cercam aonde nós estamos ali presentes, tá bom? Que Deus abençoe a todos, essa é a minha palavra de gratidão a todos. Irmãos, nós estamos falando sobre a plenitude do Espírito Santo, e tem um texto que está lá em Efésios 5,18, que vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, e isso é a plenitude do Espírito Santo que faz a diferença na vida do crente, é verdade. Está pleno do Espírito Santo, ser cheio, está pleno, está completo do Espírito Santo, ter experiências completas com a qualidade do Espírito Santo. Você já foi cheio, é cheio do Espírito Santo, costuma ser cheio do Espírito Santo. Então o crente ele foi regenerado, o crente foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, ele foi habilitado pelo Espírito Santo, ele foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da sua redenção, mas sem a plenitude do Espírito Santo, o crente fica fraco. Mas se você não tiver pleno do Espírito Santo, fatalmente você pode ficar fraco do Espírito, fraco, né, com a ausência do Espírito Santo, e aí pode se tornar uma pessoa carnal e uma pessoa derrotada com a sua vida cristã. Ela pode ficar sem gosto ou sem nenhum interesse. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado, dominado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Mas falando tanto sobre essas questões que envolvem o Espírito Santo na nossa vida, é bom frisar que o enchimento do Espírito Santo é relacionado à experiência e à vida do crente. Em todos os outros ministérios do Espírito, ele opera de forma soberana. Em tudo que faz, ele não espera pela cooperação do crente, nem pode o crente cooperar com ele. Mas aqui, a plenitude do Espírito Santo depende do desejo do crente de querer ser cheio do Espírito Santo. Mas é uma busca, é constante, é estar presente, estar interessado. E aí, quando há um desejo da nossa parte, realmente o Espírito Santo ele acontece nas nossas vidas. Qual é a base? A pergunta é: qual é a base bíblica para a plenitude do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, e aí também vem a plenitude do Espírito Santo. Como notamos em algumas lições anteriores, há um só batismo com o Espírito Santo, que acontece no momento da nossa conversão. A pessoa se converte, mas o enchimento do Espírito Santo é indispensável a todos os crentes para gozar a vida abundante. Olha só, na igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, eles foram batizados em Cristo Jesus e receberam o Espírito Santo, tornando-se templo do Espírito Santo. Mas estes crentes eram carnais, eram crianças em Cristo que ainda não podiam suportar alimento sólido. Está em 1 Coríntios 12, 13, faz passar: olha, vocês foram batizados, mas continuam sendo os carnais. E os Gálatas também foram batizados em Cristo, eles se revestiram de Cristo e Deus enviou aos seus corações o Espírito, mas apesar disso, eles estavam passando para um outro tipo de evangelho e se aperfeiçoando na carne.
Então eles confundiam liberdade com libertinagem. Queriam estar em Cristo, mas queriam continuar fazendo algumas coisas ali dos costumes antigos. Jesus prometeu o Espírito Santo a todos nós. Eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Lá em João 10:10 vai falar sobre isso. Ele diz assim, e do seu interior fluirão rios de águas vivas, João 7:37-39. Os primeiros discípulos, eles eram cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva, quando lá no seu início, né, houve uma grande mover do Espírito Santo na vida daquele discípulo. Pedro era cheio do Espírito Santo, a igreja era cheia do Espírito Santo, os diáconos eram cheios do Espírito Santo, Estevão era cheio do Espírito Santo, Paulo era cheio do Espírito Santo, Barnabé era cheio do Espírito Santo. Então, no começo da igreja, tanto a igreja como um todo, e os apóstolos ali, eles eram cheios do Espírito Santo, e muitas coisas aconteciam na vida dos apóstolos da igreja. E hoje na igreja, nos dias de hoje, como nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, né? Uma ordem de uma vida cheia de Espírito Santo. E acabamos de falar de não vamos ficar embriagados, né, com vinho, mas para que vinho representa alegria, né? E às vezes você precisa, não precisa tomar um vinho para ficar cheio, para ficar alegre, mas enchei-vos do Espírito Santo, que é muito valioso para a igreja nos dias de hoje, né? O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? O que nós devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, confessar a Deus todos os nossos pecados e deixar que o sangue de Cristo nos purifique. Lá em 1 João 1:9 vai dizer assim, né, que devemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Segundo, desejar a busca, a plenitude do Espírito Santo. Nós falamos lá, João 7:37, Jesus, e do seu coração fluirão rios de águas vivas. Né? Há muitos crentes que não têm sede, estão satisfeitos com a sua fé, com a sua piedade e com as boas obras, confiam na sua profissão de fé, no batismo nas águas, e esquecem que precisam crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus, né? E também seguir a santificação com todos. Não há esperança para aqueles que não sentem suas necessidades espirituais. Tem gente que se acostumou com a vida, já me batizei, aí eu vou à igreja, sento lá, faço alguma coisa, mas as pessoas não têm sede, não andam, não buscam, não insistem em buscar uma experiência nova com o Espírito Santo. Você já tem tido uma experiência nova com o Espírito Santo? Você já sentiu o Espírito Santo falar com você? Você já foi envolvida com o Espírito Santo? Isso que tem que ser a busca constante do crente no dia de hoje. E também entregar por completo a vida a Deus. Essa coisa é muito importante. Deus quer nos encher com o seu poder, mas somente aquilo que é vazio pode ser cheio. Né? Romanos 12:12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que possamos buscar, né, uma vida plena de santidade, né, e não nos conformar com esse mundo, né, mas buscar ali o que é bom, o que é perfeito, né, e que é completo de Deus em nossas vidas. Crer que Deus tem nos enchido com o seu Espírito. Nós precisamos também crer sobre isso. Agora, quais os propósitos para sermos cheios do Espírito Santo? O primeiro propósito é poder para uma vida santa. Precisamos ter uma vida santa, uma vida separada. E uma pessoa que procura se separar, precisa buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, ele naturalmente ele será uma pessoa cheia do Espírito Santo, terá uma experiência nova do Espírito Santo. Poder para servir também, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós temos vontade de servir a Deus e servir aos irmãos, servir ao próximo. Isso também é uma qualidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quais as marcas do crente cheio do Espírito Santo?
ver prudentemente como nós andamos. A Bíblia fala assim, olha como é o testemunho, é como a gente anda, é como a gente ser digno, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 4:1, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Eu digo que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus propósitos e pensamentos. Então, andar, não precisa ser cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que tem um andar diferente, tem uma postura diferente. Você tem uma postura diferente. Nos dias de hoje, você diferencia as coisas que estão ocorrendo no mundo e na sociedade, mas uma pessoa que não está dentro de uma caverna, não é uma pessoa que se aceita ficar só dentro de casa, buscando as coisas da a palavra de Deus só através da televisão, mas tem duas coisas importantes que eu quero dizer para você. Um crente de verdade, ele precisa estar na presença do Espírito, na presença de Deus, ele precisa ser templo do Espírito Santo. E um crente de verdade, ele precisa estar lá na casa de oração, onde Deus fala, Deus manifesta ali seus milagres, seus sinais, e ali que nós temos comunhão uns com os outros. Então, esse cheio do Espírito Santo é você ter essa atitude para os dias de hoje, essas atitudes que diferenciam o crente cheio, batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ele é acima da média. O copo dele não só fica cheio, mas transborda, e você precisa ter essa vontade, sabe? A Bíblia fala de muitas pessoas, mas Deus sempre trabalha com aqueles que o buscam, que está interessado, está dia a dia com ele, interessado em servi-lo, cumprir a missão na terra nos dias de hoje. Você é cheio do Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, você está pleno do Espírito Santo. Se não tiver, começa a buscar agora. Esse é um momento muito especial para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que você tenha um domingo maravilhoso e uma semana próspera, e busque ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Até a próxima.